Olá, muito bom dia para você. Vamos começar mais uma semana juntos, hein? Tá chegando o seu AB1 dessa segunda-feira, dia 27 de julho. Então vamos às informações de hoje. Nessa edição, a gente vai mostrar a queixa dos comerciantes sobre a sensação de insegurança na Via Parque aqui em Caruaru. Eles dizem que os pontos comerciais já foram invadidos e roubados várias vezes, tanto que eles têm reforçado a segurança dos estabelecimentos para evitar novos arrombamentos. A gente vai falar sobre esse assunto aqui no seu AB1. Larissa Juliana, Joel Almeida e Jessé Ascioli estão com a gente ao vivo. Larissa vai falar sobre um acidente que deixou 2 pessoas mortas aqui na região. Entre as vítimas, um adolescente de 15 anos. Esse é um dos assuntos do G1 nessa segunda-feira. Bom dia para você, Larissa. Oi, Almi, bom dia para você, bom dia também para todo mundo que está ligado aqui no AB1. Exatamente, esse é um dos destaques do G1, que é um acidente que aconteceu na noite de ontem na PE 223 em Sauá, que deixou um adolescente de 15 anos morto e também um homem de 32 anos. Esse acidente envolveu uma motocicleta e também um carro. Daqui a pouquinho eu vou voltar trazendo mais informações sobre esse e outros assuntos também, Almi. Muito bem, Larissa. Hoje a gente também tem novas informações sobre a situação dos loteiros que foram proibidos de fazer a rota de algumas linhas de ônibus na zona rural de Caruaru. Recentemente, houve um decreto da Prefeitura acerca do transporte de frete pelos veículos de lotação. Mas ainda há um impasse junto à categoria. Não é isso, Joel? Bom dia para você. Trabalhar e ser bem sucedido no seu trajeto, bem sucedido. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, um ótimo dia para todo mundo que está junto da gente. Olha só, ainda há esse impasse porque a lei obriga que os loteiros e os toyoteiros não possam realizar esse transporte de passageiros de forma alternativa no mesmo lugar que os ônibus atuam. Esse decreto teve também, recentemente, como você falou, que diz que os loteiros e toyoteiros só podem fazer o transporte de cargas, o frete com mudanças, por exemplo. Mas hoje de manhã teve uma mobilização aqui em Caruaru por diversas ruas da cidade, inclusive uma reunião que está acontecendo aqui agora, nesse momento, na Câmara Municipal de Vereadores em Caruaru. A gente vai trazer tudo isso, inclusive o posicionamento da AMC, Autarquia de Mobilidade de Caruaru, que vai explicar tudo sobre esse decreto. Daqui a pouco eu volto com novas informações. Almir. Perfeitamente, Joel. Jessé vai falar sobre direitos do trabalhador e, claro, vai trazer as oportunidades no AB Emprego dessa segunda-feira. Muitas vagas hoje. Jessé, bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom início de semana para todo mundo. Pois é, muitas oportunidades, são mais de 200 vagas hoje divididas na nossa região. Caruaru tem quase 130 vagas, com muitas oportunidades. E a gente vai falar também sobre o direito trabalhista em relação às férias, quando acontece de ter ali o atestado médico dentro daquele período de férias, como é que funciona. A gente vai tirar todas essas dúvidas daqui a pouquinho no AB Emprego. Muito bem, turma, estamos juntos no comecinho dessa semana, hein? E nós também vamos ver como foi a última noite de shows dessa edição do Festival de Inverno de Garanhuns. A Praça Mestre Dominguinhos foi tomada por uma multidão que foi conferir as apresentações de encerramento do FIG, hein? Entre as atrações, o grande homenageado do festival esse ano, Alceu Valença. Então a gente vai trazer todos os detalhes aqui no seu AB1, que já começou. São 11 horas mais 53 minutos, uma ótima semana para você. Vamos juntos na tela da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região, pelo Globoplay também. E ali do lado, o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Vamos ver como é que está o tempo, o clima aqui em Caruaru nesse instante, com essas imagens ao vivo, uma geral aqui da Princesa do Agreste. A gente tem ali o horizonte, algumas nuvens, céu azul. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve seguir assim. O sol e nuvens também. À noite, o tempo pode ficar parcialmente nublado, hein? É essa a previsão. Agora a temperatura está marcando 25 graus e a mínima deve ficar na casa dos 17 graus.
E olha, loteiros de Caruaru estão realizando uma mobilização nesse momento. O objetivo é a liberação do transporte de passageiros na zona rural de Caruaru. O ato acontece alguns dias depois da Autarquia de Mobilidade de Caruaru emitir um alvará e a Prefeitura regulamentar o serviço de fretamento para esses trabalhadores. Mas para os loteiros, esse decreto de fretamento ainda é insuficiente. Joel Almeida está acompanhando tudo ao vivo e tem os detalhes para a gente agora. Joel. Oi, Almir. Olha só, a manhã dessa segunda-feira foi marcada por uma nova mobilização dos toioteiros e loteiros aqui na cidade. Eles primeiro se reuniram em frente ao terminal rodoviário de Caruaru, onde muitos se concentram para fazer esse transporte para diversos sítios da região e até para outras cidades também. E de lá, do terminal rodoviário, eles seguiram em uma fila indiana, em uma carreata, por algumas ruas aqui da cidade, passaram inclusive pela frente ali passaram pela Avenida Rui Barbosa, no bairro Divinópolis, e depois vieram aqui para o centro, para a rua 15 de novembro e pararam aqui em frente à Câmara de Vereadores de Caruaru. Agora, nesse momento, está tendo uma reunião no Salão Nobre aqui da Câmara de Vereadores. Estão reunidos toioteiros, loteiros, tem também passageiros da zona rural que vieram pedir para que a legislação mude, que essa legislação ela seja modificada. Isso porque uma lei proíbe, né, que esse transporte alternativo de passageiros ele seja realizado no município. Como? Essa lei é uma lei antiga de 2015, quando foi feito o transporte de passageiros aqui de Caruaru com os ônibus, mas a gente vai entender mais sobre esse assunto com o representante do governo do estado, o João, que está aqui conosco. Por favor, João, boa tarde para o senhor. Eu queria que o senhor explicasse por que vocês estão aqui, o que é que vocês querem? Boa tarde, eu estou aqui representando o transporte complementar de passageiros do estado de Pernambuco. O que nós estamos querendo aqui, reivindicando mais uma vez, é que o prefeito de Caruaru se sensibilize e encaminhe a esta casa um projeto de lei que regulamente definitivamente o transporte complementar municipal aqui em Caruaru. O decreto 64, agora de julho, que saiu da prefeitura, que foi publicado, esse decreto, ele só regulamenta o frete de cargas, né? E o que chama a atenção, que eu sempre digo que nós transportamos passageiros, né? O transporte de passageiros. E esse decreto não nos atende. Por quê? O principal, ele regulamenta o frete de cargas. E lá no artigo 6º, eu não entendi o porquê eles vedaram totalmente, proibiram totalmente que a nossa categoria faça esse transporte de passageiros, pegando os passageiros nas linhas, nos pontos públicos. Ou seja, esse decreto veio prejudicar mais ainda a nossa categoria. Agora sim, a prefeitura proibiu totalmente no seu artigo 6º que os toioteiros, vanzeiros façam o transporte de passageiros em Caruaru. Muito obrigado pelas informações. É isso. Olha, a gente também conseguiu as informações aqui de que pelo menos 200 toioteiros e loteiros são afetados diariamente aqui no município. E a gente vai ouvir depois, ainda aqui no AB1, o posicionamento da Prefeitura através da Autarquia de Mobilidade de Caruaru, explicando mais sobre esse decreto. Almir, eu volto com você. Joel, muito obrigado. Essas são as primeiras informações a respeito ainda desse impasse. A gente está seguindo, a gente está acompanhando tudo isso desde o início e a gente vai trazer essas informações também com a fala do Poder Público, a fala da Prefeitura a respeito desse impasse. A gente segue acompanhando tudo aqui no AB1. Muito obrigado, viu, Joel? E agora a gente vai até a redação. Larissa Juliana está chegando ao vivo com os destaques do nosso portal e tem registro de acidente nas rodovias de Pernambuco. Um desses acidentes nas nossas rodovias foi em Saloá. Não é isso, Larissa? É isso, Almir. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha aqui o AB1. Foi um acidente que aconteceu na noite de ontem na PE 223 em Saloá,
que deixou um homem de 32 anos morto e também um adolescente de 15 anos. Os dois estavam em uma motocicleta e as circunstâncias que provocaram esse acidente ainda vão ser esclarecidas pela Polícia Civil, mas o que se sabe é que essa motocicleta colidiu contra um carro. As vítimas se chamavam José Armando da Silva, de 15 anos, e também José Marcelo Marques Martins, de 32 anos. O adolescente sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente. Já o homem de 32 anos chegou a ser socorrido e foi levado para o Hospital Municipal Josina Godoy, em Saloá, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu depois de dar entrada na unidade de saúde. As circunstâncias desse acidente ainda vão ser esclarecidas. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como acidente de trânsito com 2 vítimas fatais e também instaurou um inquérito para investigar o que provocou essa colisão. Muitos acidentes têm acontecido nesse mesmo trecho, na PE 223. Há pouco eu estava conversando agora com a prefeitura, o pessoal da prefeitura de Saloá, que passou essa informação, e aí queria também deixar esse reforço sobre tomar todos os cuidados quando for trafegar por essa rodovia, não só nessa como qualquer outra. É sempre importante usar o capacete, por exemplo, reduzir a velocidade para que, infelizmente, tragédias como essa não aconteçam, Almir. Exatamente, Larissa. Quantos acidentes acontecem, hein? Quando chega o fim de semana, ao longo da semana, acidentes envolvendo motocicletas, enfim, tanta gente perdendo a vida, gente jovem, como a gente viu nesse caso, né? Um adolescente de 15 anos, a outra vítima com 33 anos. Enfim, é triste demais. E estou vendo que aqui no G1 também tem informações a respeito de um carro que caiu em uma obra em uma das ruas de Garanhuns, não é isso, Larissa? Exatamente. Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro caiu dentro de um buraco em uma via em Garanhuns. Esse buraco tinha sido aberto para uma obra da Prefeitura de Garanhuns, na rua São Miguel, no bairro Boa Vista. E aí a câmera de segurança registrou o momento em que o veículo caiu no trecho onde são realizadas as obras. Apesar do susto, o motorista não ficou ferido. Esse veículo foi retirado do local durante a última sexta-feira, que foi quando aconteceu esse acidente. A área estava interditada e, inclusive, estava sinalizada no momento do acidente. As imagens da câmera de segurança mostram um instante em que o carro passa pelo trecho e acaba caindo na abertura dessa pista. As circunstâncias que levaram o acidente a acessar a área interditada não foram informadas. A gente não sabe ainda se foi alguma desatenção, o que foi que aconteceu para esse motorista cair dentro desse buraco. E em nota, a Secretaria de Infraestrutura e Obras e Serviços Públicos informou que a equipe já havia sido enviada ao local após o surgimento de uma abertura no pavimento para realizar a inspeção e avaliar a situação, por isso que estava sendo feita essa obra no trecho, e também reforçou que o local estava devidamente sinalizado e também interditado. E aí no nosso portal a gente traz mais informações sobre isso e também esse registro aí que foi feito desse acidente, Almir. Impressionante, hein, Larissa? A imagem é de fato impressionante. Olha só, anoiteceu e o veículo estava lá ainda, pelo menos isso, né? O motorista não ficou ferido, né? Vem aí os prejuízos financeiros, enfim, mas isso a gente dá um jeito, né? Ruim é quando tem alguém que se machuca, enfim, sofre lesões graves, aí é ainda mais preocupante, mas está aí o registro que de fato é impressionante. Larissa, obrigado pelas primeiras informações de hoje. Daqui a pouquinho você está de volta. Isso, daqui a pouquinho eu estou de volta. Muito obrigado. Agora é 12:02 e a gente vai falar sobre um problema muito sério que tem sido registrado na Via Parque aqui em Caruaru, pessoal. Comerciantes que atuam em alguns pontos que ficam ali pertinho do INSS dizem que os casos de arrombamento e de assalto têm acontecido com muita frequência. Eles estão muito preocupados, é claro, e cobram segurança. Veja. Gilson mostra as marcas na porta. São registros dos vários arrombamentos na barraca de lanches. Uma dor de cabeça que tem tirado o sossego de quem comercializa na Via Parque em Caruaru. A segurança aqui, né, tá precária. Precisamos assim mais de um reforço, porque nós fomos vítima já uma semana aí. As barracas aqui foram, né, arrombadas, várias barracas aqui, não só uma vez, mas mais vezes. E nós estamos precisando aqui, né, de uma segurança, né, máxima, que está em falta.
Vocês comercializam com medo? Isso, com medo, porque muitas vezes a gente, né, fecha aqui e não sabe se volta com mercadoria. Dona Lúcia já foi vítima de arrombamento no seu negócio 4 vezes. Durante esse período dessas 4 vezes que fui assaltada, nenhum momento, segurança nenhuma aqui no Via Parque. Nós estamos trabalhando aqui, na realidade, sem segurança nenhuma. Não temos segurança aqui. Policiamento, eles falam que vão colocar policiamento, até agora nunca. Vai fazer 6 anos já que estou aqui. A falta de segurança é muito grande. Aqui nós precisamos de segurança. Meu açaí agora há pouco foi assaltado. E levaram toda a minha mercadoria, que eu tinha, perfumes, roupas, minhas malas que estavam guardadas no meu açaí, levaram tudo. Em uma das ocasiões, ela foi assaltada e até chegaram a machucá-la durante a ação. Faz pouco tempo, antes de acontecer esse outro arrombamento agora, que foi um prejuízo total para mim, 2 vândalos vieram aqui tomar açaí no meu estabelecimento e quase quebram o meu dedo para tomar o meu celular. Então, veja, em plena quarta-feira, 3 horas da tarde, aí precisamos de segurança de verdade. Nessa outra barraca, Adriana mostra a grade de segurança. Os inúmeros reparos que teve que fazer após as tentativas de arrombamento, além do número de cadeados que teve que colocar para tentar conter a ação dos bandidos. Só arrombamento foram 3. E aqui a gente não tem segurança de nada. Até os próprios clientes ficam lanchando aqui, ficam com medo de ser assaltado. Muito pedente, muito drogados aqui nessa Via Parque. Não é pouco, são muitos. Vocês trabalham aqui com medo? Com medo. Muito assustado. Aqui é grade, é cadeado, tudo aí. Já está aí a olho nu aí. Grade, cadeado tem que botar, porque a gente já trabalha com medo. 1, 2, 3, até 4 vezes. Vários foram os arrombamentos e assaltos que os comerciantes já presenciaram por aqui. Preocupação para eles, que precisam de uma resposta de segurança que não vem. Apesar desse número alto de casos, nenhum momento foi tido uma medida por parte da gestão municipal para combater esse tipo de crime que acontece aqui constantemente. No local existem poucas câmeras de segurança, mas que, segundo os comerciantes, não funcionam. Quando necessário para identificar os criminosos, as imagens nunca estão disponíveis. Há relatos que até o ponto de apoio da prefeitura localizado na Via Parque já sofreu com as ações criminosas. O apelo maior dos comerciantes é pela garantia de segurança, para que eles possam trabalhar com tranquilidade. Que situação, hein, pessoal? Que situação difícil. Trabalhar com medo, passar o dia lá tentando vender os produtos, não é? Arrancar o sustento no final das contas e essa sensação de insegurança toda. Medo por parte de quem vai também, não é? Consumir produtos, fica ali, mas fica com medo também. Olha, nós entramos em contato com a Polícia Militar e até o momento não chegou uma resposta sobre o esquema de segurança aí para a Via Parque. A gente está aqui com o espaço aberto, aguardando essa resposta para trazer para os comerciantes, para as pessoas que circulam pela Via Parque também. E também falamos com a Prefeitura de Caruaru. Até o momento também não chegou nenhum retorno a respeito dessa situação. A nossa produção está de olho, a gente segue cobrando, esperando essas respostas para trazer aqui no seu AB1. Vamos seguindo? Bom, agora 12h07, a gente faz questão também de começar a semana trazendo as oportunidades do mercado de trabalho. É o AB Emprego que está chegando agora, Gessé Ascioli vai contar tudo para a gente, muitas oportunidades nessa segundona. Boa tarde para você, Gessé. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo e quem está aí em busca da sua oportunidade no mercado de trabalho. Então, papel e caneta na mão, porque é hora de anotar as oportunidades, ver se tem aí alguma vaga que se encaixa ali no seu perfil profissional. Aqui em Caruaru são quase 130 vagas que você confere agora. Em Caruaru são 2 vagas para açougueiro, uma para adesivador, 5 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadorias,
4 vagas para ajudante de obras, 1 para alinhador veicular, 15 vagas para atendente de lanchonete, 3 vagas para atendente de lojas e mercados, 1 vaga para auxiliar de corte, preparação da confecção de roupas, 1 vaga para auxiliar de cozinha, 3 vagas para auxiliar de linha de produção, 2 para auxiliar de logística, para auxiliar de mecânico de autos são 2 vagas, 1 vaga para auxiliar financeiro, 8 vagas para auxiliar operacional de logística, 1 vaga para auxiliar técnico de mecânica, 1 vaga para balconista de açougue, 3 vagas para corretor de imóveis, 6 vagas para costureira de máquina reta, 6 vagas para costureira de máquina reta, 1 para cozinheiro geral, 4 vagas para eletricista, 1 para encanador, 1 vaga de estágio para engenheiro civil, 1 vaga temporária para estoquista, 2 vagas para mecânico, 7 vagas para operador de caixa, 6 vagas para pedreiro, 5 vagas para promotor de vendas, 11 vagas para repositor de mercadorias, 1 vaga para serralheiro, 1 para servente de pedreiro, 1 vaga também para sinaleiro de campo nas operações de máquinas e equipamentos de elevações, 1 vaga para soldador, 2 vagas para técnico analista de qualidade, 1 vaga para técnico de programação e controle de produção e expedição, 1 também para técnico de segurança do trabalho, 1 vaga para vendedor interno e 21 vagas para vendedor pracista. Pois é, essas são as oportunidades aqui para Caruaru que você pode conferir, além do site do cedep.pe.gov.br, mas também se dirigir à Casa do Trabalhador, que funciona aqui na Rua Floriano Peixoto, 147, na área central de Caruaru, no bairro Nossa Senhora das Dores, sempre de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Mas a gente reforça também que há vagas para outros municípios aqui da nossa região, como Bezerros, com 10 vagas para vendedor pracista, 3 vagas para serralheiro e 2 vagas para recepcionista de hotel. Já na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, tem vaga para vendedor interno, com 10 oportunidades, operador de caixa, com 7 vagas e atendente de farmácia, com 6 oportunidades. É só entrar no site do cedep.pe.gov.br ou se dirigir à Casa do Trabalhador ou à Agência do Trabalho mais próxima da sua residência. Almir. Muito bem, Gessé, é isso. A gente reforça essa torcida permanente para que você consiga uma dessas vagas, enfim, e a gente segue com o AB Emprego. Agora a gente vai falar sobre o atestado médico. Quando ele é entregue, durante as férias também pode ocorrer. Mas será que é possível? Nesse caso, o atestado pode prorrogar os dias de descanso, ou seja, aquele funcionário já estava com uma data para voltar para o trabalho, mas adoeceu no finalzinho das férias. Ele emite um atestado médico? Ou isso pode acontecer também antes das férias começarem, né? Dias antes, e tem um atestado ali. Enfim, é um assunto bem delicado e a gente vai falar sobre isso agora, né, Gessé? Saber o que é que a lei diz. Pois é, vamos entender o que diz a lei sobre essa situação. Por isso eu estou aqui com Valéria Soares, que é advogada especialista no tema. Doutora, quando a gente fala sobre atestado médico, a gente sabe que é um direito do trabalhador, né, dentro dos requisitos ali, principalmente quando ele adoece. Mas quando a gente fala desse atestado acontecer no período de férias ou ali próximo do período de saída ou de volta das férias, como é que funciona? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, vamos entender que são vários períodos assim, né? Se esse atestado ele for apresentado durante o período em que você já está nas suas férias, já está gozando as suas férias, não existe nenhuma suspensão. Continua correndo normal o seu período de férias, como se você sequer tivesse apresentado um atestado. Agora, caso depois de acabado o seu período de férias, você precisasse retornar ao emprego e ainda assim o seu atestado ainda estivesse valendo, nesse momento você não vai retornar ao seu trabalho normal, tá? Você vai passar 15 dias, podendo passar 15 dias afastados por conta da empresa, e depois desses 15 dias, você passaria ao INSS, caso você precise de mais tempo. No entanto, ainda pode acontecer a situação de você ter esse atestado antes de ingressar no período de férias, mas bem próximo ali do seu período de férias. Neste momento, você não vai entrar de férias. Vai esperar o tempo do seu atestado acabar e só depois que o seu período de atestado acabar é que você efetivamente entra de férias. Por algum motivo, vou entrar de férias, peguei esse atestado e aí atrasou um pouquinho a minha saída de férias. No caso da logística da empresa, pode haver ali um impedimento por parte da empresa não querer dar as férias naquele período porque coincide ali com a demanda de escala e tudo mais?
Quem escolhe o período de férias, na verdade, sempre é a empresa. No entanto, tem que observar aquele período que é o chamado de período concessivo de férias. Você tem um período aquisitivo, que é de 1 ano, da data que você entra na empresa, você tem 1 ano, que é para adquirir o seu direito a férias. Depois disso, você tem mais 1 ano para poder tirar. Então, a empresa pode escolher o seu período de férias, contanto que esteja dentro desse período concessivo, que é de 1 ano. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Só um detalhe, se ultrapassar disso, tem a possibilidade de algumas multas para a própria empresa e que para o próprio trabalhador também receber. Quando a gente fala, por exemplo, num período ali de 15 dias que está cobertado pela empresa, né, mas o atestado passou disso, tem que ir no INSS por toda a cobertura que existe para o trabalhador. Nesse caso, as férias vão sendo postergadas para um momento posterior. Exatamente, as férias vão sempre sendo postergadas para um momento posterior, até que você efetivamente possa tirar suas férias. Agora tem um detalhe. Vamos supor que esse atestado foi apresentado muito próximo de você tirar suas férias, inclusive que você já recebeu monetariamente o valor das suas férias. Esse valor não deve ser restituído para a empresa já lhe pagou o seu período de férias. Quando você puder descansar efetivamente nas suas férias, você vai. Mas esse valor, via de regra, a empresa não pode dizer assim, devolva. Isso não pode acontecer. Já foi pago, mas também você não pode exigir esse valor novamente futuro. Doutora, muito obrigado pelas orientações, né, informações importantes sobre esse período, né, do gozo de férias com essa questão da relação do atestado médico. É sempre bom a gente ficar atento para saber dos nossos direitos e dos nossos deveres enquanto trabalhador. Almir. É isso, Gessé. Muito obrigado, então, por todas as informações do AB Emprego de hoje. E a gente continua junto nesse AB1. Valeu! Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição, pessoal, claro, a gente vai voltar a falar sobre a situação dos loteiros aqui em Caruaru. A gente segue acompanhando essa situação, esse impasse aqui do município. E ainda a gente vai trazer dicas importantes sobre como retomar a rotina da criançada nessa reta final das férias dos pequenos, hein? O seu AB1 volta já, 12h, 15 minutos agora. 17 minutos, vamos dar um giro para ver o movimento do trânsito aqui em Caruaru com essas imagens aí do centro da cidade. Nessa tarde de segundona que está começando, uma tarde ensolarada, e a gente vê a movimentação ali no centro da cidade. Muitos veículos aí fazendo essa movimentação e a gente percebendo tudo pela câmera que fica ali no finalzinho da Avenida Rio Branco, olhando para a Avenida Manuel de Freitas. Imagens ao vivo. E estão abertas as inscrições para um curso técnico em agroecologia. São 300 vagas, pessoal. Joel Almeida está voltando para falar sobre esse assunto agora. Aí eu pergunto para você, Joel, essas oportunidades aí são gratuitas ou não? Oi, Almir. Boa tarde. Olha, são sim, tanto o curso é gratuito como as inscrições também. E esses cursos, eles vão ensinar para o agricultor, principalmente, como plantar de forma saudável, sem depender aí de agrotóxico. Mas quem vai explicar tudo para a gente é o coordenador de pesquisa, inovação e tecnologia do CERTA, que é que está oferecendo esses cursos, o Antônio Roberto, que está aqui conosco. Antônio, eu queria que você explicasse para o pessoal de casa o que é que o curso ensina para quem ele é indicado. Boa tarde. Boa tarde a todos e principalmente a você que é ouvinte da TV Asa Branca na região. Veja, o que me traz aqui é divulgar esse curso que foi desenhado, formatado, pensado para o agricultor. Porém, esse curso abrange, qualquer pessoa pode fazer, mas o foco maior é o agricultor, aquele que bota a mão na massa, aquele que planta, que passa os dias cuidando daquele plantio para poder produzir uma comida de verdade. Porém, todo mundo está sabendo hoje, né, que a degradação ambiental está muito grande. Então, hoje a gente vê que está poluído o solo, a água, o ar, e a gente precisa reverter isso. Então, esse curso é para isso, tentar fazer com que o agricultor e a agricultora possa aprender cada vez mais e plantar de forma mais harmônica com a natureza. São quantas vagas que estão disponíveis e onde? Veja, atualmente nós temos 300 vagas e está disponível 200 para o Camping Glória do Goitá e o outro 100 vagas para o Camping Bimirim, que fica no Sertão. Esse curso ele dura quanto tempo? O curso é de 1 ano e 8 meses e nós temos uma pedagogia da alternância. Isso é interessante você saber. Você só passa no CERTA uma semana durante o mês. Então você vem, fica interno no CERTA, aprende todas essas técnicas e volta e passa 3 semanas aplicando tudo que você aprendeu no seu espaço de vivência.
As inscrições, elas são feitas onde e como? As inscrições, mais uma vez, são inteiramente gratuitas, né? E são feitas pela internet, né? Então você entra no site do CERTA, www.certa.org.br, e lá você vai encontrar todas as informações necessárias para fazer essa inscrição. Só para a gente reforçar, essas inscrições começam dia 1º de agosto e vão até quando? Não, as inscrições já estão abertas desde o dia 1º do mês anterior. Vai até o dia 14 de agosto é que encerra as inscrições. E o curso já inicia em setembro. Muito obrigado pelas informações. É isso, então, só reforçando, as inscrições começaram no dia 1º de julho. Eu me equivoquei aqui, mas vão até o dia 14 de agosto. Ainda tem tempo aí pela frente para se organizar, fazer a inscrição com calma, organizar toda a documentação e depois partir para esses cursos, tá certo? Almir, eu volto com você. Muito bem, Joel. Muito obrigado pelas informações. Você continua com a gente nesse AB1. Daqui a pouco você está de volta. Valeu! E olha, pessoal, a edição desse ano do Festival de Inverno de Garanhuns chegou ao fim. Milhares de pessoas tomaram a Praça Mestre Dominguinhos para assistir aos últimos shows do FIG 2026. Vamos conferir. O palco principal virou ponto de encontro para momentos de fé e reflexão com o padre Fábio de Mello, que levou o espetáculo Beijo que Vós me Nordestes para o público pernambucano. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. O ano passado, o prefeito, sabendo que eu estaria com esse projeto, achou que eu poderia vir participar pela primeira vez do Festival de Inverno, e foi uma experiência linda cantar com o povo, a tradição nordestina, os sentimentos nordestinos, a fé que move esse povo. O senhor falou que não é daqui, mas que Garanhuns já está no seu coração. O Nordeste está no meu coração. Eu me sinto nordestino desde a primeira vez que pisei neste pedaço do Brasil. Eu entendi tudo sobre o Brasil profundo, a nossa cultura. E Garanhuns é um lugar que me recebe com muito amor, com muito carinho já há muito tempo. A emoção também tomou conta na hora de celebrar quem faz parte da história da nossa música. Eu nasci em São Bento do Una e depois eu vim aqui estudar no Colégio Diocesano de Garanhuns, certo? Foi uma época que eu me lembro de tudo daqui de Garanhuns, tenho uma paixão por essa cidade. Como é ser homenageado? Homenageado? Para mim é muito bom, né? Porque seria o quê, hein? Homenagem é uma coisa que deixa você emocionado, sobretudo na cidade de Garanhuns. E esse público que chega a este festival aqui, na última noite, uma praça lotada. Tá. Então, cada vez vai ser mais prazeroso para mim cantar na praça lotada. Então, é isso aí. Grande homenageado desta edição do FIG, Alceu Valença transformou a praça em um grande coro com seus maiores clássicos. Um girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, ô morena, flor do desejo, ah, teu cheiro em meu lençol. Todos os shows são muito bons. Principalmente ao seu agora, a gente está aqui extasiado ainda de tanta felicidade de ter visto o homenageado deste ano. Homenageado, cantando as músicas dele, que repertório maravilhoso. É um orgulho demais ser pernambucana e ter esse conterrâneo, né? Na nossa vida. Muito bom. A festa seguiu em alto astral com as canções marcantes de Roupa Nova e a Energia de Biquíni, completando a maratona do polo principal. Entre as milhares de pessoas que lotaram a praça, não faltaram histórias de carinho e dedicação aos artistas. Teve quem cruzou o estado só por esse momento. Por que tá aqui hoje na grade? Ah, meu filho, eu estou esperando roupa nova, né? Eu tô de roupa nova também. E quando ele disse, é linda, só você me fascina, meu coração acelera. Meu amigo, eu vim distante, viu? De Petrolina, Belo Jardim, Caruaru e fazendo rodízio. E eu estou aqui, graças a Deus. Chegou que horas?
Chegamos 7 horas da noite. Eu peguei essa escada aqui, viu? Essa varanda aqui, tô empurra, mas eu chego lá, né? Ou melhor, eu já estou aqui. Tá valendo a pena? Com certeza, né? E quando ele cantar, meu filho, que ele deu delírios. O vinho aqui, ó. Uma caneca de vinho e o resto é por conta, Deus promete. E para quem mora na cidade, o festival foi compromisso diário do início ao fim. Praticamente todos os dias aqui, né? Fechando com chave de ouro hoje, meu filho. Por que a chave de ouro? Porque, olha, Padre Fábio de Melo, a Seu Valença, Paralama do Sucesso e Biquíni Cavadão. E aí, já tá com expectativa pro ano que vem? Com certeza, eu já contei os dias, 10 dias eu venho. Tem produtos oficiais. Com certeza. E mais uma amizade dessa que nós temos aqui, imagina, né? Foram 13 dias de muita festa e praça lotada. Agora o público pode se preparar para a edição de 2027. A prefeitura já anunciou 10 atrações. E a gente fica muito feliz em poder anunciar 10 grandes nomes do cenário nacional, de todos os ritmos, para o Festival de Inverno 2027. Então, mas é importante dizer que esses são apenas os 10 primeiros nomes, mas a gente vai até o final de setembro entregar e anunciar 100% do Polo Mestre Dominguinhos. Importante dizer, faltando 10 meses para o festival do ano que vem. Lá vem chegando o verão, o trem da Estação da Luz. É um pintor passageiro colorido o mundo inteiro, derramando os seus azuis. Demais, né? Viva o FIG, viva o Seu Valença. E agora a gente vai até o Agreste Meridional para ver como é que está o tempo em Garanhuns agora. Imagens ao vivo também da Cidade das Flores, e o dia deve seguir assim de acordo com a previsão, com sol e nuvens. À noite o tempo pode ficar um pouquinho mais fechado. Agora os termômetros estão marcando 26 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19, pessoal. E está sendo realizada aqui em Caruaru a Semana da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. A intenção, segundo a Secretaria Municipal da Mulher, é fortalecer o debate sobre igualdade racial, direitos e valorização da mulher negra. Joel Almeida continua com a gente ao vivo e vai trazer essas informações agora. Joel. Oi, Almir, olha só, essa programação ela é muito importante porque trata sobre empoderamento feminino negro, trata também sobre a luta antirracista. Essa programação começou semana passada, vai até o final dessa semana com a programação diversificada. Quem vai passar outras informações para a gente é a Fátila Melo, que é coordenadora do Eixo e também integrante da comissão desse evento que está acontecendo aqui em Caruaru. Boa tarde, Fátila. Eu queria que você explicasse para o pessoal o que é que tem dentro da programação, o que é que as pessoas podem esperar, inclusive, dos próximos dias. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa programação ela está muito bonita, tem muita coisa cultural, saúde da mulher, cuidado. É um momento da gente também buscar a reflexão, a conscientização de toda a população e trazer essas políticas públicas para dentro desse debate que é a luta antirracista. Então a gente vai ter rodas de diálogos, palestras, momentos de grupos reflexivos. Estamos com uma exposição, né, que começou no dia 24, na sexta-feira, uma exposição sobre mulheres negras, sobre a religiosidade da mulher negra. E aí essa exposição fica até sexta-feira e é onde a gente encerra essa semana, na sexta-feira. Explica pra gente também, qualquer pessoa pode participar até lá, porque a programação termina na sexta. Ainda tem muita coisa para acontecer. E onde as pessoas podem ver essa programação? As pessoas podem ter acesso a essa programação através do site oficial da Prefeitura ou também do Instagram oficial da Prefeitura de Caruaru. Lá está explicando todos os nossos horários, nossos eventos, mas de agora em diante nós teremos momentos muito importantes de palestras. Então qualquer pessoa queira participar, pode só dar uma olhadinha na nossa programação. Ela está recheada de coisas importantes, coisas interessantes e de muitos debates. Então venham participar. Muito obrigado, Fátila. É isso, Almir, a programação que reúne cultura, religiosidade também, porque aí fala de cultura também negra, né? A gente fala sobre empoderamento, é importante, inclusive sobre saúde. Almir, eu volto com você. Importante demais esse debate sempre, hein, Joel? Valeu, muito obrigado pelas informações.
É isso, a gente vai para o intervalo. Ainda nessa edição, a gente vai voltar a falar sobre a questão dos loteiros aqui em Caruaru, inclusive a respeito de um alvará que trata da regularização dessa categoria aqui na cidade, hein? A gente vai falar também sobre uma fera aqui de Caruaru que conseguiu um resultado histórico no ciclismo. Os detalhes daqui a pouquinho no AB Esporte, no seu AB1, que volta já, 12h, 30 minutos agora. Então estamos de volta para você nessa segunda-feira, 12h, 32 minutos. Vamos ver um pouquinho mais do trânsito agora? Na telinha da Asa Branca, imagens ali daquele cruzamento movimentado da Agamenon Magalhães, essa avenida tão movimentada e tão extensa da cidade, com a Gonçalo Coelho. A gente vê muita movimentação, sobretudo mais do lado esquerdo, né? Ali do seu vídeo, muita gente que está no sentido centro, aí para o Maurício de Nassau. E alguns veículos descendo aí no sentido contrário, não é? Do Maurício de Nassau para o centro de Caruaru. Imagens ao vivo também. E vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região, começando por Bonito, aqui no Agreste, ó, mínima de 19, máxima de 28 graus hoje. São Benedito do Sul fica na Zona da Mata, mínima de 18, máxima de 27 graus. E Custódia no Sertão, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Tá aí então a previsão para você e vamos para o AB Esporte. Herbert Ramos está ao vivo com a gente e vai falar sobre uma fera aqui de Caruaru que conseguiu um resultado histórico. Hein, Herbert? Conte tudo para a gente. Boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde para todo mundo ligado aqui no nosso AB1. O ciclista caruaruense Thiago Costa terminou com o vice-campeonato brasileiro de ciclismo. Esse já é o maior feito da história de um caruaruense na disputa do cross-country olímpico. A prova que o Thiago disputou foi realizada no último sábado, lá em São José dos Campos, no estado de São Paulo. O Thiago, minha gente, estava representando a Associação Ciclística Caruaruense e era o único representante pernambucano na disputa do Nacional. Então ele era o único de Caruaru e era o único de Pernambuco nessa competição. Na categoria A2, ele terminou a prova com 26 quilômetros percorridos em 1 hora e 12 minutos. É muito quilômetro para estar andando com bicicleta, andando não, né? Correndo, demonstrando esse talento com toda a habilidade em meio a tantos obstáculos. A gente tinha mostrado na última semana a rotina de treinos do Thiago Costa e a expectativa dele para participar dessa e de outras competições importantes que estão vindo. Naquela ocasião, o Thiago ressaltou a luta dele para competir, mesmo sem apoio, e também alimentar o sonho de, quem sabe, um dia disputar um Mundial. E que bom, né, que o Thiago conseguiu esse feito tão importante para o nosso esporte. A história dele é sensacional e a gente vai seguir acompanhando atletas como esse, né, Almir? Exatamente, seguir acompanhando, porque esse acompanhamento, não é, Herbert, também funciona como um incentivo para quem tem o sonho, não é, de começar aí a praticar alguma modalidade esportiva. A exemplo do ciclismo, como a gente está vendo aí, essa trajetória belíssima do Thiago. Por isso que é muito importante acompanhar, mostrar esses feitos, está vendo só? E, ao mesmo tempo, a gente incentivar, porque tem sempre uma turma nova chegando, gente que também tem sonhos, e a gente sabe que muitos desses treinamentos acontecem ali de forma isolada, solitária. Precisa de apoio, né, Herbert? Precisa sim, Almir. E a gente vai ficar de olho nesse que é a trajetória, né, do Thiago Costa. Assim como a gente vai ficar de olho no Campeonato Pernambucano. O Campeonato Pernambucano está muito próximo e já tem reunião marcada pela FPF. Já é destaque lá no GE, Caruaru e região. A FPF marcou uma reunião para o próximo dia 10 de agosto. Essa reunião deve contar com todos os times que vão participar dessa primeira divisão do Campeonato Pernambucano. Lembrando que não tem mais divisão no futebol pernambucano. Não tem mais primeira, segunda ou terceira divisão. Está todo mundo na primeira divisão, todo mundo na elite, com o campeonato dividido em 2 turnos. O primeiro turno começa agora em outubro. Os clubes já estão se movimentando, contratando jogadores, contratando treinadores também. E a gente vai ficar de olho, reunião marcada na sede da FPF para o dia 10 e até o dia 7 os clubes precisam manifestar interesse em participar dessa competição que vai ser emocionante demais. E por falar em emoção, Almir, tem um convite muito especial para quem nos assiste. Amanhã tem o último episódio da série O GE Mostrou e vai ser o momento de relembrar muita coisa boa. Confira um trechinho.
Nesta terça-feira, no GE Mostrou, vamos relembrar o auge da rivalidade entre Porto e Central, as ruas tomadas pela Corrida da Fogueira e a nadadora que transformou uma açude em segunda casa. O esporte do interior de Pernambuco coleciona histórias inesquecíveis e muitas delas foram registradas pelas câmeras da TV Asa Branca. Nos 35 anos da emissora, vamos relembrar momentos marcantes para o esporte de Caruaru e região. Fica o convite para todo mundo acompanhar. Amanhã o AB Esporte está imperdível. Outra coisa imperdível também, coladinho aqui no AB1, tem o Globo Esporte. Diogo Marques traz os destaques para a gente. Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui no estúdio do Globo Esporte, que começa daqui a pouquinho e vai trazer informações ao vivo do Leão, o esporte que joga hoje na Ilha do Retiro contra o Cuiabá, precisando se recuperar na Série B, né? Já faz 8 jogos que o esporte não vence e tá devendo também na Ilha do Retiro. Vamos falar do Náutico, né, que jogou lá contra o Criciúma pela Série B fora de casa e empatou pelo placar de 0-0. O Timbu não conseguiu vencer, mas não perde há 2 jogos, né? Vinha numa sequência muito ruim e agora já vai conseguindo dar uma engrenada no campeonato. Esse resultado até agradou os alvirrubros, né? Santa Cruz é que decepcionou, né? Entrou em campo na Arena de Pernambuco com 27 mil pessoas na arquibancada e acabou perdendo para o Figueirense com esse gol aí de pênalti de Emerson Galego, para a tristeza dos 27 mil tricolores e de Dona Maria José, uma torcedora do Santa de 100 anos que entrou em campo pela primeira vez com o time. Nós vamos mostrar a alegria de Dona Maria entrando em campo e a tristeza dela por ter perdido o jogo, né? Tudo isso daqui a pouquinho, logo depois do AB1. A gente se encontra. Está feito o convite para todo mundo acompanhar as principais informações dos principais times do estado no Globo Esporte. E tem outro convite especial, 13 horas, 1 da tarde, na CBN Caruaru, tem o nosso amado Torcedor CBN 89.9 FM. Vamos falar sobre esporte, Náutico, Santa Cruz, também futebol do interior. Então todo mundo que quiser acompanhar o rádio ali no carro, está indo ao trabalho, está passando pela cidade, Torcedor CBN na CBN Caruaru também. Assim que terminar o AB1, a gente começa por lá falando sobre futebol pernambucano. Mais destaques sobre o esporte regional estão lá no nosso portal de notícias esportivas, GE Caruaru e região. Fica o convite para todo mundo acessar. Almir, vou ficando por aqui. Até amanhã. Isso aí, Herbert. Valeu, meu amigo. Grande abraço para você e até amanhã. O intervalo está chegando agora e na volta a gente vai falar sobre um alvará que trata da regularização dos loteiros aqui de Caruaru. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto e vamos trazer também dicas valiosas sobre como retomar a rotina da criançada nessa reta final das férias de julho. O seu AB1 volta já, 12h, 39 minutos agora. E o AB1 está de volta nesse comecinho de semana, 12h, 41 minutos. Vamos ver um pouquinho mais da movimentação do trânsito aqui em Caruaru, ali no centro da cidade. A gente está vendo a movimentação dos veículos na rua Visconde de Inhaúma. Poucos veículos, é verdade, né? A gente vê vários veículos estacionados ali dos dois lados, mas a movimentação está bem tranquila nesse momento. Alguns pedestres também, e a gente registra ao vivo aqui no seu AB1. Agora a gente vai voltar à redação. Larissa Juliana está chegando com outros destaques do nosso portal. Inclusive tem o caso de uma morte que foi registrada em Toritama por conta de um incêndio. É isso, Larissa? Exatamente, Almir. Boa tarde novamente para você e também para você que está aqui acompanhando esse AB1. Esse incêndio aconteceu dentro da residência de um homem no município de Toritama e a principal suspeita da Polícia Civil é que uma falha elétrica tenha provocado um incêndio. A vítima, o Ademilson Apolinário da Silva, de 42 anos, morreu, né? Foi encontrado morto depois que os bombeiros fizeram o trabalho de rescaldo e também controlaram as chamas dentro da residência. De acordo com a Polícia Civil, os indícios apontam que o incêndio poderia ter começado por conta de um curto-circuito, provavelmente nas proximidades da geladeira da cozinha. Mas essa hipótese ainda precisa ser confirmada pela perícia. Esse laudo pericial ainda vai sair. O Corpo de Bombeiros também informou que as equipes foram acionadas durante a madrugada para combater as chamas na residência. Esse incêndio aconteceu na madrugada de ontem e depois que o fogo foi controlado, os bombeiros encontraram o corpo de Ademilson já carbonizado. Quando os bombeiros encontraram,
guarda-corpo ele já estava fazendo o trabalho de rescaldo. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como incêndio e morte a esclarecer, e também um inquérito foi instaurado e as investigações continuam pela delegacia de Toritama para esclarecer o que é que teria provocado esse incêndio, se foi de fato uma falha na rede elétrica, um curto-circuito, que aí por consequência tenha tirado a vida desse homem que estava em casa na noite, na madrugada de ontem. Almir. Lamentável demais, Larissa, lamentável demais. A gente segue acompanhando esses casos, a gente traz essas notícias, porque no final das contas elas também funcionam como alerta, né? Para todos os cuidados possíveis nesses ambientes domésticos, no trabalho, enfim. É sempre muito triste quando a gente tem uma história como essa, a gente lamenta profundamente. Assim como a gente também lamenta o caso de uma criança que foi vítima de choque elétrico. Esse caso aconteceu em Tacaimbó, Larissa. Exatamente, foi em Tacaimbó que um menino de apenas 9 anos morreu vítima de choque elétrico. Ele teria encostado em um fio de uma extensão que estava alimentando uma bomba d'água na residência dele. Essa criança se chamava José Pedro Batista Silva e esse acidente aconteceu no último sábado. De acordo com familiares, o José Pedro brincava com outras crianças quando encostou em um fio de uma extensão elétrica e aí ele recebeu a descarga elétrica. A extensão estava conectada a uma bomba d'água e no momento em que ele encostou também estava chovendo, o que pode ter contribuído para a descarga elétrica. Ele chegou a ser socorrido e foi levado para um hospital da cidade, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil informou que esse caso foi registrado como morte a esclarecer por meio da Delegacia Seccional de Caruaru e também as investigações continuam para esclarecer esse acidente. E aí, mais uma vez, uma notícia envolvendo aí descarga elétrica, choque elétrico dentro de casa. Então, como você mesmo, Almir, falou, todo cuidado é pouco, é necessário tomar os cuidados para que acidentes como esse não aconteçam e também tragédias desse tamanho, né, Almir? Exatamente, Larissa. A gente também lamenta muito essa perda, né, do Pedro, 9 anos de idade, lá em Tacaimbó. A gente se solidariza com os parentes, com a família dele também. É muito triste esse perigo que é bomba d'água dentro de casa, né? Porque muitas fiações acabam ficando expostas, né? Dentro de casa, e isso vira um risco para a família inteira. Porque há quem acredite que é uma ligação simples a ser feita, não é? Mas tudo que envolve eletricidade precisa de um trabalho profissional. É fundamental que a gente tenha um trabalho profissional para minimizar a possibilidade de acidentes desse tipo. A gente lamenta demais. Larissa, ainda assim, obrigado pelas informações de hoje. Você segue trabalhando, apurando outros assuntos no G1. Desejo uma boa tarde para você e uma boa semana. Obrigada, Almir. Continua aqui pela redação apurando mais notícias e aí a gente se encontra novamente amanhã. Ok, Larissa. Até amanhã. Agora é 12h, 46 minutos. Vamos mudar de assunto porque as férias de julho estão chegando ao fim e com o retorno às aulas, batendo a porta, surge aquele desafio para muitas famílias, hein? Como colocar a criançada de volta à rotina? Ajustar horário de sono, alimentação e diminuir ali o tempo de tela exige paciência e antecedência. Então, a Aline Mello preparou uma reportagem mostrando como fazer essa transição sem muito estresse para os pequenos também. Vamos ver? Nas férias escolares é natural que os horários das crianças fiquem mais flexíveis. Durante o mês de julho, Andresa preencheu a rotina dos filhos dela com atividades e brincadeiras. Nesse período de férias, a gente tentou adaptar um pouquinho a rotina das crianças, porque eu tenho duas. Aí João Guilherme tem 9 anos e Maria Clara tem 4 anos. Então são duas coisas diferentes. João Guilherme gosta mais de brincar de bola e aqui no prédio onde a gente mora, muitas vezes existe alguma limitação com relação a isso. Então eles são bem criativos, as crianças descem para brincar de pique-esconde, de pega-pega, de bola, uma bola improvisada que eles fizeram, bem interessante. Uma bola de papel com um pouco de meia, diferente do comum. A gente se virou também com relação a colônia de férias. Então, existem algumas escolas bíblicas de férias nas igrejas e eu coloquei João Guilherme e Maria Clara, porque eu sou cristã, para envolver essas atividades. Maria Clara é menorzinha, mas aí continuou na natação, no balé. E assim vão se passando. Falta só poucos dias para começar a volta às aulas. Agora, há poucos dias da volta às aulas, a rotina das crianças precisou ser ajustada novamente.
Essa semana eu já estou começando a conversar com eles que eles precisam dormir um pouco mais cedo e ele não quer entender. Eu ainda estou de férias, né? Porque é muito bom ficar de férias, não ir para a escola. Aí eu disse, não, mas a gente vai ter que começar a dormir mais cedo, porque quando voltar tem que acordar bem cedo, 6 horas da manhã, para poder começar a rotina com eles, de preparar a bolsa, separar a farda, tudo direitinho, o material da escola. E eles conseguem, assim, voltar de forma melhor. Então, eu estou conversando bem direitinho com eles, para que eles consigam entender que já está acabando esse período de férias, né? As mães terminam comemorando um pouquinho, porque eles vão começar a voltar para a rotina, e aí a gente vai conversando para eles entenderem melhor isso. Organizar a rotina ainda durante as férias garante segurança emocional para as crianças. Readequar horários de sono, alimentação, tempo de tela, tudo faz diferença para que o retorno à escola seja o mais tranquilo possível. A previsibilidade, né, que as crianças têm, né, de voltar às aulas, esse incentivo tem que partir da família, né? Então, trabalhar orientando, né, com essa rotina de voltar às escolas de forma positiva, conversando com eles, com as crianças, né, nesse reencontro com os amigos, nesse reencontro com a professora, nesse reencontro com todos que fazem a rede escolar. Em casa, na semana que antecede a volta às aulas, né, as crianças poderão ser orientadas pelos pais a dormirem um pouquinho mais cedo. Se eles estavam dormindo, digamos que às 9h30, então passarem a dormir 15 minutos antes e readequando esse horário do sono. A especialista destaca que é necessário ter cuidado, especialmente com o tempo de tela. É importante também diminuir o uso de telas, porque certamente ficaram mais à vontade. Então, também começarem a diminuir esse uso de telas 1 hora antes do sono. Isso não requer apenas no período de férias, mas sempre, né? 1 hora antes de dormirem, passarem a não terem esse acesso a telas, porque o cérebro entende, né, que não anoiteceu, digamos assim. Então, se eu diminuo o uso de telas, o meu cérebro vai entender que já está à noite e que é hora de dormir. Ficam as dicas então, hein? 12h, 51 minutos. Olha, passar longas horas sentado durante o expediente de trabalho é uma realidade para muitos profissionais. Mas você sabia que mesmo quem pratica atividade física de forma regular pode sofrer com os efeitos desse comportamento? Ficar sentado muito tempo pode afetar em muitos pontos a saúde e é preciso ficar atento aos cuidados, hein? Veja. Josélia faz parte do grupo de pessoas que trabalha na maior parte do tempo em uma mesma posição. Esse foi um dos motivos que fez com que ela priorizasse a atividade física na rotina. Trabalho muito sentada, até por força da profissão, fico mais sentada. A algum momento a gente levanta, faz uma caminhada, mas a maioria do tempo sentada. Daí a necessidade de uma atividade física, para que haja o movimento do corpo e essa resposta mais efetiva ao trabalho desencadeado durante o dia. Eu faço atividade física há muito tempo, é uma tarefa que me acompanha sempre. Procuro fazer 5 vezes na semana. Faço também o pilates, não só a musculação, mas sempre o que a academia oferece. A movimentação do corpo é importante. Segundo essa educadora física, enquanto uma pessoa trabalha horas sentada, uma série de mudanças silenciosas acontecem no corpo. Quem trabalha sentado geralmente não trabalha numa posição confortável. Então está sempre com o músculo muito relaxado. Aí é interessante que a gente trabalhe musculatura de tronco e glúteo, que é uma musculatura bem afetada também, além do fortalecimento das articulações, que são muito afetadas. O exercício cardiorrespiratório também o aeróbico no caso, também é muito importante de ser feito, porque como a gente passa muito tempo sentado, quem trabalha sentado passa muito tempo em uma posição só, o retorno venoso é prejudicado. E é muito importante para que reduza os riscos de doenças cardiovasculares. A sensação de peso nas pernas também vai diminuir, de inchaço, sempre fazendo o exercício aeróbico também ajuda. Alongamentos e enfim.
Inclusive, a musculação é apenas um dos caminhos possíveis para combater o sedentarismo. Porque o ideal é que você faça uma atividade que você tenha aderência. A OMS hoje recomenda 150 minutos de atividades semanais. Então não importa quantos dias você faça. O importante é você fazer pelo menos 150 minutos semanais. Já ouviu falar no termo sedentário ativo? Basicamente, alguém que faz exercício físico, mas acumula longos períodos sentado ou numa mesma posição. É claro que a atividade física é imprescindível, mas também é necessário fazer pausas de movimento durante o trabalho, ou seja, se levantar, caminhar, sempre que possível. Essa é a imagem mais comum em qualquer setor administrativo. Uma fila de pessoas sentadas por horas em frente aos computadores. Mas as pausas de movimento são incentivadas por aqui. A ginástica laboral, ela é super indicada, né? Principalmente por questão assim do colaborador em si passar muito tempo, às vezes no administrativo, sentado, esse movimento que não existe no constante do dia, então é necessário fazer essas pausas. E aí a ginástica laboral ela vem para quê? Para reativar aquele momento mais restaurador, dar uma melhorada nas articulações. Então as pausas, os alongamentos, eles são essenciais, tanto para o colaborador em si, quanto também para melhorar até a sua produtividade no trabalho. Então, quando se tem a pausa, você vai ver aquela reenergizada, né? E isso aí ajuda muito no decorrer do dia. Os colaboradores sentem resultados na hora. Segundo eles, não é nenhum esforço, e sim um prazer participar do momento de alongamento. Como passamos muito tempo na mesma posição, movimentos repetitivos, então geralmente sentimos ombros, punhos, geralmente ao longo prazo isso vai agravando um pouco, né? Quando tem esses momentos de pausa para fazer a ginástica, se alongar, você sentiu a diferença de fato? Ah, totalmente. É incrível, porque tira a descompressão, né, do nosso corpo, não só fisicamente, como também mental, porque é um momento de descontração, é um momento que a gente acaba fazendo aquela liberação. Então, para a gente é bastante importante. Agora, 12h55, desde o início dessa edição, a gente vinha falando sobre a situação dos loteiros aqui em Caruaru, não é? A gente vem acompanhando essa situação, infelizmente, por problemas técnicos e limitação em relação à internet. A nossa equipe não conseguiu entrar ao vivo nessa reta final do AB1 para trazer as informações complementares. Mas a gente vai fazer o seguinte, uma reportagem está sendo preparada e logo mais à noite no AB2 você vai conferir o complemento relacionado a essa situação que a gente vem acompanhando aqui também no AB1. Tá combinado, pessoal? Então vamos seguindo, hein? É isso, lembrando que daqui a pouquinho tem o Panorama CBN e hoje a gente vai conversar com o secretário de Infraestrutura Urbana e Obras de Caruaru, Andreus Melo. O Panorama começa às 2h na rádio que toca notícia. E o seu AB1 dessa segunda-feira termina agora, agradecendo a sua companhia e marcando um novo encontro para amanhã, a partir das 11h45, se Deus quiser. Um forte abraço para todo mundo, boa semana e até lá, pessoal!